Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à nossa primeira aula, que tem como tema a pré-existência. A pré-existência com Deus. O texto que vai servir de suporte para essa aula está em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Paulo escreve para a igreja e ele diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Paulo está dizendo que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Por isso você se converteu, por isso você saiu das trevas para a sua maravilhosa luz, por isso você estava morto como eu também, e Ele nos deu vida, porque isso já estava determinado por Deus. Essa escolha foi feita antes da fundação do mundo e ela se manifesta em Cristo. Amém? Então vamos orar para que o Senhor nos dê discernimento sobre tudo isso. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Redentor que vive, nós graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite de terça-feira, pela oportunidade de sermos ensinados pelo teu Espírito Santo, porque a tua palavra, homem nenhum tem capacidade de ensinar a outro. O máximo que o pastor ou qualquer outro pode fazer é explanar a palavra, mas quem ensina de fato é o Espírito Santo. Eu posso explanar a palavra, mas o teu Espírito não abrir o entendimento, ninguém vai entender absolutamente nada do que eu explanei. Então é um privilégio nós sermos ensinados por ti. É um privilégio, meu Deus, nós podemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando nós crescemos na graça e no conhecimento, nós passamos a conhecer o Senhor como o Senhor quer ser conhecido. Nós passamos a conhecer Deus como Deus é mostrado nas Sagradas Escrituras, não como alguns têm apresentado o Senhor nesse mundo. Então, meu Jesus querido, meu Jesus amado, que ao longo desse seminário nós possamos mergulhar nas coisas profundas do Espírito. Que ao longo desse seminário nós possamos receber o alimento sólido, que é a palavra predestinada de sabedoria, sem misturas, sem paganismo, sem misticismo, sem doutrinas de homens, sem achismos, mas a palavra pura como saiu dos teus lábios. E que tudo isso seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual do teu povo, da tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, dai-me sabedoria, dai-me inspiração, para que eu possa explanar a tua palavra com verdade, porque a minha suficiência, ela vem de ti, o Deus eterno. Eu te peço mais uma vez em nome de Jesus, e que todos que creem e recebem a palavra digam amém e amém. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, o pensamento que está na apostila diz assim: o propósito deste estudo é ensinar que os filhos de Deus têm a sua origem no céu, ou seja,
antes da fundação do mundo físico. O Senhor os criou à sua imagem e semelhança como espíritos angelicais. Eu sempre digo que só o cristianismo tem respostas precisas, concretas e profundas para dizer de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde nós iremos. Nenhuma outra religião responde isso. Pelo menos de uma maneira convincente. O cristianismo responde. De onde nós viemos? Por que estamos aqui? Para onde nós iremos? Qual é o nosso destino? Tudo isso tem resposta. Então, a verdade da Bíblia é que Deus, Ele criou os seus filhos como seres espirituais antes dele fundar o mundo físico. Primeira coisa que Deus faz foi criar os filhos, porque o primeiro ponto diz que o mundo espiritual já existia antes de Deus fundar o mundo físico. Deus, os anjos e seus filhos já existiam no céu. Vamos começar a ver isso no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Marque aí na tua Bíblia. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 a 15. Então o profeta diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então está falando de um ser angelical, Lúcifer, que já existia com Deus nos céus. Mas vamos primeiro ver uma outra citação que faz o profeta Isaías, no capítulo 14 do seu livro. Isaías 14, versículo 12 em diante. Todos encontraram? Pode procurar tranquilo que eu espero, sem problema. Isaías, capítulo 14, versículo 12 em diante. Então vou ler, tá? Então ele diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí encontramos também o profeta Isaías fazendo uma citação de um ser angelical, Lúcifer, que promove nos céus uma rebelião contra Deus. E essa rebelião, você sabe o resultado, né? Ele acaba arrastando uma terça parte dos anjos que acompanharam Lúcifer nesse seu ato de rebeldia contra Deus, como está lá em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Na revelação do Apocalipse, Jesus mostra a João a visão desse evento quando ele ocorre nos céus. E João diz: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nasceste. A sua cauda, a sua rebelião, o seu propósito diabólico, demoníaco, arrasta uma terça parte das estrelas do céu. Não são essas estrelas que aparecem à noite, que a gente olha e diz: oh, como o céu está estrelado. Não. Não são estrelas, astros criados por Deus. São anjos. A sua rebelião, o seu intento maligno, consegue contaminar uma terça parte dos anjos de Deus. É muita coisa, né? Você vê que ele não quis cair sozinho, ele quis arrastar com ele um monte de anjos e acabou arrastando.
E guarde isso, porque vai ser importante quando a gente fizer a próxima aula. Esse detalhe de que ele arrastou com a sua cauda uma terça parte das estrelas do céu, dos anjos de Deus. Pedro também fala sobre a existência desses seres angelicais antes da fundação do mundo. Veja agora a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Já vimos Ezequiel falando, já vimos Isaías, já vimos João no Apocalipse fazendo referência à existência desses seres espirituais. Agora vamos ver o apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ele diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando para o juízo. Está falando de quê? Uma rebelião à vida nos céus. Deus não poupou anjos quando pecaram, quando se rebelaram contra Deus. Deus os lança no inferno, na desgraça. Deus os lança no abismo. Amém? Está falando do mesmo evento. Já que estamos aqui pertinho, antes de Apocalipse vem Judas. Na epístola de Judas, Judas tem um capítulo só, no versículo 6. Ele fala do mesmo evento. Ele diz: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original de pureza, de santidade, de temor, de reverência a Deus, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então você vê aí que no contexto, todos falam de um evento havido nos céus. Então antes da fundação do mundo, o mundo espiritual já existia. Deus, os anjos e os seus filhos já existiam no céu. Antes de Deus criar esse mundo físico, esse mundo que os nossos olhos contemplam. Amém? Vamos agora dar um passo a mais e nos aprofundar mais nisso aí. O ponto 2 da apostila. Antes de Deus fundar o mundo, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Vamos para o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. É bom você saber que nem tudo que está na Bíblia está numa ordem cronológica. Nem tudo. Acabamos de ler ainda há pouco Apocalipse 12. Se você ler o capítulo anterior, fala da segunda vinda de Cristo. Aí o capítulo 12 fala de um evento à vida nos céus. Não está em ordem cronológica. Nem tudo na Bíblia está em ordem cronológica. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Preste atenção aqui agora, por favor. Deus criou o homem, os seus filhos, a sua imagem, a sua semelhança. O que é isso, hein? Você que está aqui hoje pela primeira vez, qual é a imagem de Deus? Passamos por quem falou? Quem falou? Quem respondeu aí? Alguém respondeu. Não, deixa os irmãos responderem, vocês já sabem. Oh, Jesus amado. Dá uma chance para o pessoal falar. Então, criou Deus, pois o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus é, como ele já respondeu, espírito. Deus é espírito. Primeiro, Deus cria os seus filhos, a sua imagem, a sua semelhança. Você é um ser espiritual, que por um breve período de tempo está revestido de carne. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Se você morrer hoje, o que morre é o teu corpo, a tua carne, porque o teu espírito permanece. Então a tua verdadeira identidade é de um ser
espiritual. Então, quando Moisés escreve Gênesis, e ele vem relatando todo o processo da criação, no primeiro dia Deus faz isso, no segundo dia faz aquilo, no terceiro, no quarto. Aí quando chega aqui ele diz, também disse Deus, façamos o homem. É como se ele tivesse lembrado de algo que ele deveria ter falado logo no início do relato. É como se eu fosse dizer assim, falar do irmão Geraldo, fosse falar do dia do irmão Geraldo hoje, e dissesse assim, olha, o irmão Geraldo acordou às 6 horas da manhã, tomou café, saiu de casa, pegou um ônibus, chegou no trabalho às 7:30 da manhã, pegou no batente às 8, trabalhou até meio-dia foi almoçar, e fizesse um relato do dia todo dele, e de repente dissesse, também tomou banho de manhã, escovou os dentes. Entendeu? Se eu falasse isso, eu não estou dizendo que lá para o fim do dia é que ele foi fazer isso. Eu apenas lembrei de um detalhe que eu devia ter citado no início. É o caso aqui. Porque façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse acontecimento aqui se dá nos céus. Deus cria os seus filhos, a sua imagem e a sua semelhança. Por quê, pastor? Olha o capítulo 2 de Gênesis. Versículo 5 e diante. Diz assim, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Normalmente se ensina que tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2 estão falando do mesmo evento. Não estão falando do mesmo evento. Cada um está falando de uma coisa. O capítulo 1 está falando da criação dos filhos de Deus, a imagem e semelhança de Deus, como espíritos angelicais, como seres espirituais. O capítulo 2 está falando de Deus dando forma humana ao homem, fazendo com que o homem fosse revestido de pele, de carne, de osso, de tendões, tivesse um corpo como nós temos hoje. São duas coisas diferentes. Por quê? Se você entender que tanto o capítulo 1 como o capítulo 2 estão falando a mesma coisa, vai criar um problema. Por isso que às vezes você encontra pessoas ímpias, incrédulas, mas que são curiosas, que gostam de ler a Bíblia por curiosidade, e acabam colocando as pessoas numa saia justa. Vou explicar por quê. Volto no capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 12. Olha o que diz. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Quer dizer que no terceiro dia da criação, já havia relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto. No terceiro dia. Se entender que Deus criou o homem no sexto dia, aí a gente vai para o capítulo 2. O que é que ele diz logo no início? No versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Aí o cara vai dizer assim, está vendo como a Bíblia não é confiável? Cheia de contradições. No capítulo 1, diz que já havia relva, árvore que davam fruto,
tudo funcionando às mil maravilhas. Aí no sexto dia Deus criou o homem. Aí vem para o capítulo 2, o cara diz que não tinha ainda relva, não tinha árvore, não tinha nada. Aí Deus vai e cria o homem. Parece uma contradição, não parece? Mas não há contradições na Bíblia. Não existe contradições. O capítulo 1 está falando da criação do ser espiritual que nós somos, que você é, que eu sou. E esta criação não acontece na ordem cronológica, não acontece no sexto dia, acontece antes da fundação do mundo. O capítulo 2, Deus dá forma humana ao homem que ele havia criado, à sua imagem, à sua semelhança. Deus faz um boneco de barro, coloca nele o espírito, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Essa é a verdade da Bíblia. Senão fica confuso. Senão vai ter gente que vai fazer gozação com você, vai dizer a Bíblia de vocês não vale nada. Olha aqui, tá vendo? Um diz uma coisa, outro diz outra. Como é que é possível? Então tem que saber discernir isso para que você possa manejar bem a palavra da verdade. Amém? Você crê que Deus te criou nos céus a sua imagem e semelhança? Você crê nisso? Acredita nisso que está aqui na Bíblia? Se você acredita, diga glória a Deus. Eu creio obstinadamente nisso aqui, mas creio mesmo. Então, vocês entenderam bem essa diferença? Não havia ainda erva do campo, não havia não sei o quê, aí criou o homem, deu forma humana. No capítulo 1, já havia relva, árvore que dava um fruto, aí depois é que deu para criar o homem. Se imaginar que está numa ordem cronológica, criou um problema. Não. Deus criou os seus filhos no céu, a sua imagem e a sua semelhança. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Jó, capítulo 38, para que a gente possa entrar no ponto 3 do estudo. Livro de Jó, capítulo 38, versículo 1 em diante. Todos nós conhecemos a história de Jó. Todos nós aqui conhecemos o que aconteceu com Jó, o que Jó passou, o sofrimento cruel que Jó teve que enfrentar. Ele perdeu todos os bens, ele perdeu casa, ele perdeu os filhos, ele perdeu família, ele se tornou um homem doente, gravemente enfermo. E Jó nunca pecou contra Deus. Mas houve alguns momentos, quando pressionado por outras pessoas, Jó tentou explicar o que estava acontecendo com ele e acabou falando algumas bobagens. Porque ele mesmo não sabia o que estava acontecendo. Só Deus sabia, ninguém sabia. Nós sabemos porque conhecemos a história, né? Então falou o que não devia falar. Por isso que quando você for falar das coisas de Deus, irmão, só fale se você sabe, se você conhece profundamente o que vai falar. Porque depois dele falar coisas que não devia falar, tentar explicar o que ele não conseguiria explicar, olha o que acontece. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é este que escurece a minha verdade com palavras sem conhecimento? É o que o povo de Deus mais faz. Quer falar das coisas de Deus sem conhecer Bíblia, sem manejar bem a palavra. Aí você vê quantas coisas se falam. Um diz que a salvação se perde, outro diz que não se perde. Um diz que o nome está escrito no livro da vida quando se batiza nas águas, quando aceita Jesus. O outro diz que não é assim. Cada um conta uma história, né? E acaba obscurecendo a verdade sagrada. Deus perguntou a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios, que escurece a minha verdade com palavras sem conhecimento? Aí ele continua e diz: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Te coloca na condição de homem agora, que eu vou te fazer perguntas e eu quero que você me responda. Aí Deus começa: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Me responda se você tem entendimento, se você conhece as coisas. Quem lhe pôs as medidas,
se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Preste atenção, irmãos. Dá para você imaginar como Jó se sentiu nessa hora? Imagine Deus chegar para você e dizer: vem cá, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde é que você estava quando eu estendi sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Responde se você sabe. Onde é que você estava quando eu fiz tudo isso? Quem é que pôs as medidas da terra? Responde se o sabe. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Jó ficou tão atordoado, como você ou eu ficaria, que ele nem percebeu que na própria pergunta estava a resposta. Quem é que estava presente no ato da criação do mundo? Quem é que estava presente no ato da criação do mundo? O versículo 7. As estrelas da alva. Quem são as estrelas da alva? Os anjos. Os anjos estavam presentes. E quem mais? Quem? Todos os filhos de Deus. Todos. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Mas se eu não tivesse explicado isso e perguntado a você, você é filho de Deus desde quando? Um ia dizer, pastor, faz uns 10 anos. Outro ia dizer, desde que eu aceitei Jesus. Outro ia dizer, desde que eu batizei nas águas. Não, você é filho de Deus desde antes da fundação do mundo. Deus primeiro criou o teu espírito, a sua imagem e a sua semelhança. Então, as estrelas da alva, os anjos, estavam presentes no ato da criação e também todos os filhos de Deus se regozijavam, se alegravam, sentiam um prazer imenso. Você imagina, irmãos, as pessoas, quando chega final de ano, passagem de ano, Réveillon, elas ficam extasiadas quando assistem uma queima de fogos. Eu fui ali na praia, olha, 15 minutos queimando fogos, que coisa maravilhosa. A gente vê na televisão, é um espetáculo que enche os olhos, né? Uma coisa espetacular. Agora imagine assistir Deus criando o mundo. Imagine. Haja isso, haja aquilo, haja separação entre águas e água, forme-se a porção seca e você assistindo tudo. Pastor, pera lá. Se eu estava lá, por que eu não me lembro? Porque o pecado de Adão estragou a nossa memória. O que é que Paulo diz lá ao Romano? Que nós devemos renovar a nossa mente. O que é renovar a mente? É tornar a mente nova de novo. Por isso, quando você ouve a palavra de Deus, as coisas profundas de Deus, se você é de Deus, se você é um eleito de Deus, dá uma sensação que você já tinha ouvido isso em algum lugar. Não parece uma coisa nova, não parece uma coisa, de agora. Você ouve aquilo, fala tão profundamente ao teu coração, ao teu espírito, que a sensação é que você já tinha ouvido falar disso em algum outro momento da tua existência. Jó estava lá, você estava lá. Você quer ver uma coisa? Por que o povo de Deus tem tanta dificuldade em crer nisso? Que dificuldade se tem de acreditar nisso? Uma coisa tão boa, maravilhosa. Você quer ver? Como é o nome do irmão? Roberto. O irmão nasceu onde? Rio de Janeiro? Morei na tua cidade. Morei quase 10 anos no Rio de Janeiro. Nasceu no Rio de Janeiro. Que bairro tu nasceu? Do Flamengo? Eu torço pelo Flamengo. Não nasci no Flamengo, mas torço pelo Flamengo. Você também?
Que ano você nasceu? 56. Eu nasci em 55. Estamos em empate. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você sabe que você nasceu no Rio de Janeiro, que você nasceu em 56, que você nasceu no bairro do Flamengo? Certidão de nascimento, teus pais te disseram. Tem certeza disso, não tem? Por que você acredita nisso, como eu acredito também, no que meus pais me disseram? E quando o nosso pai espiritual diz, tem gente que fica em dúvida. Não, mas não é bem assim. Já disseram até que isso é espiritismo. Espiritismo? Isso é Bíblia. Que espiritismo? Quer dizer, nós acreditamos naquilo que o nosso pai carnal diz, a nossa mãe diz. Olha, meu filho, você nasceu em 56 no Rio de Janeiro, nós morávamos lá no Flamengo, foi numa maternidade no Flamengo, no Rio de Janeiro. Ah, amém. Pega a certidão de nascimento, está lá tudo escrito, você crê nisso. Aí quando Deus fala na Bíblia, tem gente que diz, não acredito nisso não. Não é assim não. Como não é assim se está escrito? Como não é assim se a verdade está posta nas Sagradas Escrituras? Aqui quando chega no versículo, ainda no capítulo 38, mesmo capítulo 38, versículo 21, Deus diz para Jó, tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Tu sabes, porque nesse tempo tu eras nascido, nascido como um ser espiritual. É grande o número dos teus dias. O irmão tem 57 anos, tá certo? Vai fazer 57 e eu vou para 58. Sou um ano mais velho do que o abençoado ali. Olha só. Mas a tua verdadeira idade não é essa. Você tem 57 anos, vai fazer, que o teu espírito, criado nos céus, a imagem e semelhança de Deus, como ser espiritual, tem 57 anos que ele foi revestido de carne no ventre da tua mãe. Mas é grande o número dos teus dias. Tu já existias com Deus desde a eternidade, meu irmão. Aleluia. Diga glória a Deus. Poxa, por que as pessoas têm dificuldade de acreditar nisso? Isso me faz um bem-estar tão grande. Isso me dá uma alegria, um conforto. A minha alma se regozija em Deus. Irmãos, isso é um privilégio maravilhoso. Maravilhoso. Quando Salomão escreveu Eclesiastes, vamos todos juntos lá. Livro de Eclesiastes, capítulo 12. Esse capítulo 12 de Eclesiastes, Salomão, ele faz um relato de toda a existência humana, né? Ele fala do nascimento, ele fala da adolescência, da fase adulta, da fase madura, até chegar na velhice, quando você tem que morrer fisicamente. É isso que ele faz aqui. Aí quando ele chega na hora de falar da morte, morte física, não espiritual, olha o que é que ele diz. Versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aleluia. O pó, o corpo, volte à terra como era. Teu corpo é pó e vai voltar ao pó. Não foi formado do pó o primeiro corpo, Adão? Todos os demais não provém de Adão e Eva? Provém. Então o corpo, o pó, volte à terra como era, e o espírito volte para onde? Para Deus, que o deu para habitar naquele corpo. Só pode voltar para Deus quem de Deus veio. Eu não posso dizer, continuando com o irmão Roberto, Roberto, volte para São Paulo, rapaz. Ó, Rio, pastor, não me enganei não, eu falei de propósito. Eu não posso dizer para ele, volta para São Paulo, de onde você veio. Ele vai dizer, não vim de São Paulo, eu vim do Rio. E o espírito, volte para Deus, que o deu para habitar naquele corpo.
só pode voltar para Deus quem de Deus veio. Amém? Sabe o que é que Paulo fala? Em Filipenses, capítulo 3. O povo evangélico fala tanto desse versículo, né? Mas não compreende nem o que está falando. Eu também fiquei muitos anos sem compreender. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Olha o que o apóstolo diz. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que é pátria? O que é pátria? Deixa os irmãos responderem. Os irmãos da Cristo é Vida não respondam. Eu quero que os irmãos participem. Pátria é local de nascimento. Qual é a sua pátria? Esse irmão aqui, como é teu nome, irmão? Shalom? Qual é a tua pátria? Brasil? Por que a sua pátria é o Brasil? E como é que o apóstolo está dizendo que a nossa pátria está no céu? Hã? Quem está certo? Paulo ou você? Não, os dois. Você está certo e Paulo também. O Brasil é a tua pátria, onde você nasceu num corpo de carne. Você nasceu nesse corpo no Brasil. O teu espírito foi revestido de pele, de carne, de osso, tendão, no ventre da tua mãe. Você nasceu no Brasil, né? Mas o teu nascimento espiritual se deu aonde? Nos céus. Por isso que Paulo, falando do nascimento espiritual, diz: a nossa pátria está nos céus. Foi no céu que nós nascemos, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome de Jesus Cristo. Diga: a minha pátria está nos céus. Foi lá que Deus me criou. A sua imagem e a sua semelhança. Diga glória a Deus. Ponto 4 da apostila. Deus criou os seus filhos como seres espirituais e só depois lhes deu forma humana. Cada um a seu tempo, o Senhor revestiu de carne. O primeiro versículo que está aí nós já vimos, né? Gênesis capítulo 2. Já falamos disso. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Olha só. Quem foi o primeiro filho de Deus a ter forma humana? Quem? Adão. Depois vem Eva, que Deus forma o corpo de Eva da costela de Adão. A partir daí, formou o primeiro casal, Deus criou um mecanismo biológico, onde não há mais necessidade de Deus ficar fazendo bonequinho de barro. Agora, o próprio corpo humano, quando o homem e uma mulher se relacionam, o espermatozoide do homem fecunda o ovo da mulher e gera um corpo. Deus criou esse mecanismo biológico. Quando o corpo é gerado, então Deus coloca naquele corpo um espírito. Depois nós vamos ver. Deus pode pôr um espírito de um filho dele. Aí Paulo diz que quando é assim, é um vaso de honra, é um vaso de misericórdia, ou pode permitir que naquele corpo gerado habite um espírito de um daqueles anjos rebeldes que acompanhou Lúcifer na sua rebelião. Quando isso acontece, Paulo diz, é um vaso de desonra. É um filho do diabo. A Bíblia diz ao Joio. Nós vamos ver isso mais na frente. Então, o primeiro filho de Deus a ter forma humana foi Adão. Deus formou. Porque você não pode imaginar que hoje, na hora que um corpo é gerado, que Deus fica... Quando diz soprou o espírito, não foi soprou. Não é que Deus ficou soprando o espírito.
O termo correto para a palavra hebraica usada como soprou é Deus enviou. Deus colocou naquele corpo de barro primeiro um espírito de um filho seu, criado nos céus, à sua imagem e à sua semelhança. Amém? Volte no livro de Jó, que eu quero mostrar uma coisa interessante para você. Jó capítulo 10. Jó capítulo 10. Olha que lindo. Jó não lembrava, porque o pecado de Adão estragou a sua memória, como estragou a nossa, que ele já existia com Deus nos céus. Ele não lembrava que ele estava presente no ato da criação. Mas Jó sabia que ele era um ser espiritual. Ele tinha convicção disso. Olha o que ele diz no versículo 11. Estamos lendo o capítulo 10, versículo 11. Ele diz: de pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Você está vendo como ele tinha consciência que ele era um ser espiritual? Olha, Senhor, de pele e carne o Senhor me vestiu. O Senhor me entreteceu de ossos, de tendões, por isso eu tenho essa forma humana. Mas eu era um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual. Diga glória a Deus. Em Jeremias capítulo 1. Jeremias. Olha que coisa linda isso aqui. Ele já era um profeta. Ele já era um profeta. E olha o que acontece. Capítulo 1 de Jeremias, versículo 1 em diante. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. O que Deus fala com Jeremias quando ele já era um profeta? Deus fala para Jeremias algo que ele não sabia e já era profeta. Olha aqui, versículo 4. Ele vai responder. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha o que Deus falou para esse homem. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, antes que eu desse forma humana a você, eu te conheci. Como é que Deus pode ter conhecido Jeremias? Como é que Deus pode ter conhecido a mim, a você, antes de ele ter nos dado forma no ventre da nossa mãe? Né? Porque nós já existíamos com Deus. Ele primeiro nos criou, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Quer dizer, você já esteve comigo, você já estava no concílio eterno comigo, você é um ser espiritual, você esteve comigo no concílio de Deus. E diz uma coisa interessante: antes que você saísse da madre, antes que a tua mãe desse a luz a você num corpo de carne, te consagrei e te constituí profeta às nações. Um pastor, um profeta, um pregador, um mensageiro de Deus, não é feito num banco de faculdade. Hoje, infelizmente, qualquer pessoa que deseje ser pastor pode ser. O cara diz, sabe de uma coisa? Eu acho que ser pastor é legal. E com esses picaretas da teologia da prosperidade, que fazem comércio com o povo de Deus, que apresentam uma vida de riqueza. Aí tem gente que adora ser pastor, achando que ser pastor é ter uma vida de rei. Não é. Absolutamente não é. Mas hoje qualquer um pode ser. É só se inscrever numa faculdade de teologia, estudar, tirar as notas necessárias, aprovado, recebe o diploma de pastor. Hoje você está sendo ordenado pastor. Você terminou a faculdade, você é pastor. E o cara sai com um diploma sem conhecer nada de Bíblia. A maioria dos pastores hoje não conhecem nada de Bíblia. Por isso, a maioria se limita a pregar Mateus, Marcos, Lucas e João. Pode observar isso.
A maioria das pregações são em cima de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você liga um rádio no carro, tem um programa evangélico, o pastor está lá, é sempre Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos abrir a Bíblia, ou é Mateus, ou é Marcos, ou é Lucas e João. Quando foge de Mateus, Marcos, Lucas e João, é só para usar aqueles versículos chavões que todo mundo conhece. Mas os mistérios de Deus, a verdade profunda de Deus, poucos conhecem. Poucos conhecem. O pastor tem que ser vocacionado por Deus. Antes que eu te formar, antes que tu saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Você é pastor, não é porque você decidiu ser pastor, é porque Deus te consagrou pastor, Deus te constituiu um pastor, e você vai ter que sê-lo em nome de Jesus Cristo. Amém? Esse é o pastor verdadeiramente vocacionado por Deus. Eu nunca quis ser pastor na minha vida. Nunca nem pensei em ser pastor. Eu era católico, apostólico, macumbeiro, e romano, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E daqueles que frequentavam a mesma igreja, que dizia, sou católico e vou morrer católico. Manja aquele, casca grossa, coroinha. Todas as missas estava lá ajudando o padre, botava aquela batinazinha de coroinha, sabe? E eu dizia, sou católico, vou morrer católico. Nunca pensei em ser pastor, pensei em ser médico. Pensei em ser diplomata, pensei depois em ser empresário, pensei tantas coisas, mas eu não sabia que Deus já havia me consagrado e me constituído um pastor. E no tempo de Deus, isso se cumpriu em nome de Jesus, e por isso eu sou nos dias de hoje. Para a glória do Deus Todo-Poderoso, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém? Você é um cristão, porque Deus te consagrou antes que a tua mãe te desse a luz, e te constituiu para ser um cristão, para ser um adorador, para ser um servo de Deus. Não pense você que isso foi decisão sua. Não pense você que Deus tomou um susto um dia e disse, meu Deus, eu nunca imaginei, o Roberto creu em mim, se converteu, veio um anjo, olha que coisa, não estou me aguentando, nunca imaginei uma coisa dessa. Porque é assim que a maioria pensa. Não! O Senhor te consagrou para ser um cristão antes que tua mãe desse a luz. E Ele te constituiu para ser um adorador do Senhor Jesus Cristo, para ser um servo do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Isso foi uma determinação soberana de Deus, meu irmão. Por isso você é, por isso você é, por isso vocês são, em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome de Jesus Cristo. Na Epístola aos Hebreus, tem uma revelação tremenda de Deus aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Como é que o povo de Deus vai ser um dispenseiro dos mistérios de Deus? Como é que o povo de Deus vai conhecer essas coisas aqui, se isso aqui nunca é ensinado para eles? Se a pessoa passa muitas das vezes a vida inteira só ouvindo dos milagres que Jesus realizou. Vai uma semana, aí o pastor prega sobre a mulher hemorrágica. Vai na outra semana, aí o pastor prega sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Vai na outra semana, o endemoniado gadareno. Vai na outra semana, Jesus purificou o leproso. Vai na outra semana, o Naamã que mergulhou nas águas. Vai na outra semana, o Zaqueu que desceu da árvore. E não sai disso. E é demônio, é diabo, e é Satanás, e demônio que volta com mais 7. E não sai disso. Como é que vai ser dispenseiro dos mistérios de Deus? Impossível. Absolutamente impossível. Então vamos lá. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Paulo diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Preste atenção agora. Tem que ter revelação de Deus para entender isso aqui. Os filhos de Deus, todos eles, têm participação comum de carne e sangue. Quer dizer
que antes de você participar de carne e sangue, você já era o quê? Filho. Os filhos, seres espirituais, todos eles, cada um a seu tempo, vão participar de carne e sangue. Vão existir nesse mundo de uma forma humana, como você existe, como eu existo também. Aí ele diz, deste o quê? Carne e sangue, ele quem? Deus, igualmente participou. Deus é o quê? Espírito. Mas o apóstolo está dizendo que assim como os filhos de Deus participam de carne e sangue, têm uma existência humana, Deus passou pelo mesmo processo. Quando é que Deus participou de carne e sangue? Hã? Na cruz não. Quando ele nasceu de Maria. Jesus era quem? É quem? Deus. O único e soberano Deus. O único e soberano Deus. Aí Paulo diz, olha, da mesma maneira que os filhos de Deus participam de carne e sangue, no seu tempo cada um vai tendo uma existência humana, Deus também participou de carne e sangue. Para que por sua morte... Epa, pera lá. E Deus morre? Deus morre? E como é que ele está dizendo para que por sua morte? A morte do corpo. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Na sua natureza humana, ele era o Filho. A natureza divina, o ser espiritual que estava dentro dele era o Deus Todo-Poderoso. Como filho, sentiu fome, sede, cansaço. Deus se cansa? Não. Paulo diz, o filho morreu. Deus não morre. Quem morreu foi o filho. Ele se fez carne para que através da morte do corpo que Deus assumiu, que era o cordeiro perfeito, ele pudesse ter destruído, aniquilado aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Diga glória a Deus. Amém? Abra no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 12. Olha, capítulo 12, versículo 1. Todos acharam? Espero, claro. Pronto? Uma vez eu atendi um pastor, foi em Recife. E ele era como eu fui também. E ele me ouviu na rádio, ele foi lá na igreja falar comigo. Aí começamos a conversar. Aí eu disse assim para ele, irmão, abre aí em Tito. Aí ele, abra a tua Bíblia em Tito. E o homem só procurava no Velho Testamento. Eu digo, não vai achar nunca, a gente vai ficar aqui o ano inteiro, ele não acha. Eu digo, não, irmão, é Novo Testamento. E eu disse para ele, eu era assim, igual você. Eu só conhecia Mateus, Marcos, Lucas, João e Salmos, que fica no meio da Bíblia. Se dissesse um outro livro, já me perdia completamente, porque não estava acostumado a manejar a Bíblia. Né? Todos acharam agora? Já? Capítulo 12, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. A partir de Adão e Eva, o espírito do homem recebe forma humana onde? Está escrito, irmão. Dentro dele. Dentro da mulher, no ventre da mulher, no útero da mulher. Né? Foi um mecanismo biológico que o próprio Deus criou. Então, o Deus que estendeu o céu, que fundou a terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Agora não precisa mais fazer bonequinho de barro. Agora o corpo já é criado, né, num processo biológico. Você vê que, tirando Adão e Eva, qual foi o único corpo que já existiu nesse mundo sem que o espermatozoide do homem fecundasse o óvulo da mulher? Jesus.
o corpo de Jesus foi o único corpo de carne que já existiu nessa terra, fora Adão e Eva, sem que o espermatozoide do homem fecundasse o óvulo da mulher. Foi o próprio Deus que gerou no ventre de Maria. Por que teve que ser assim? Para que o corpo de Jesus não tivesse a semente do pecado como nós temos. Era um ente santo, um ente sem pecado. O Cordeiro perfeito. Diga graças a Deus. Caminhando para o final, vamos abrir em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Eu vou ler do versículo 11 em diante. Eu sinto de Deus de ler a partir do 11. Todos encontraram? Olha que coisa linda, irmãos. O homem que foi o maior perseguidor da igreja. O homem que mais perseguiu cristãos. Que consentiu na morte de Estevão. Que consentiu na morte de muitos outros. Saulo de Tarso, agora convertido. Agora o homem escolhido por Deus para ser o pastor dos gentios, o apóstolo dos gentios. O homem que teve o privilégio de ser escolhido por Deus para receber o evangelho da graça de Deus para a igreja, foi Paulo. Não existe 4 evangelhos. Essa história de que Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelho, isso é um erro. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros. Nos documentos originais não está lá evangelho de Mateus, não tem nada disso. Nada. Você vê que o que chamam de evangelho de Lucas foi uma carta que Lucas escreveu para Teófilo. Um gentio que pediu para ele investigar, dar informações de tudo que se falava sobre Jesus. E Lucas faz uma investigação com testemunhas oculares dos fatos. Por isso o livro de Lucas é maravilhoso, porque ele teve o cuidado de procurar testemunhas oculares de todos os fatos. E escreve uma carta para Teófilo. Evangelho, na maneira como Jesus usa o termo, só existe um, que é o evangelho da graça de Deus, que é a palavra que substitui a lei foi revogada. Quem é que recebeu a lei? Quem? Moisés. Aí o Senhor revoga a antiga aliança. A lei acaba. Qual é a palavra que vai substituir a lei? O evangelho da graça de Deus. Quem é o homem escolhido para receber o evangelho? Paulo. Moisés recebe lá no alto do Monte Sinai. Paulo recebe depois que ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Amém? Aí ele escreve agora à igreja da Galácia, e ele diz no versículo 11: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Não foi Lucas que me ensinou, não foi João, não foi Mateus, não foi Marcos, não foi homem nenhum que me ensinou, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Foi Jesus ressuscitado que me revelou, foi o Cristo ressuscitado que apareceu várias vezes a Paulo e foi revelando o evangelho. Paulo foi escrevendo e mandando para a igreja. O evangelho para a igreja está nas 14 epístolas de Paulo. Amém? Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Agora o versículo 15, olha que lindo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue. Olha, ele diz, quando, porém, aquele que me separou para essa missão, de ser um apóstolo, de receber o evangelho para a igreja, quer dizer, ele me separou antes de eu nascer. Eu já estava separado por Deus para ser o apóstolo do gentio, Paulo. Antes de você nascer, você já estava separado por Deus para ser um cristão, para ser um crente em Jesus Cristo. Amém? Deus já havia determinado isso. Aí Paulo reconhece e diz, e ele me chamou pela sua graça. Não fui eu que decidi aceitar. Paulo diz, não fui eu que usei o livre-arbítrio, como 90% do povo evangélico diz que usa livre-arbítrio.
Eu aceitei Jesus. Nós vamos falar sobre isso aqui, vai ter aula sobre isso. Paulo disse, não, ele me chamou pela sua graça. Paulo queria alguma coisa com Jesus? Queria? Ele estava querendo ser apóstolo? Não, o que ele queria? Arrebentar com a igreja, arrebentar com os cristãos, prender, matar, arrebentar todo mundo. Mas Deus não o havia escolhido para ser um apóstolo? Havia ou não havia? O que aconteceu no caminho de Damasco? Ele vai levando carta dos principais sacerdotes para prender quem fosse crente em Jesus. E lá no caminho de Damasco uma luz brilha, ele cai do cavalo, fica cego, ele ouve uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta, quem és tu, Senhor? E a voz diz, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas agora levanta-te, entra na cidade, porque vão te dizer o que te convém fazer. Agora você vai deixar de ser um perseguidor para ser perseguido. Agora a coisa muda de história. E aquele homem, que era um leão feroz, um perseguidor implacável da igreja, se transforma numa dócil ovelhinha. Amém? Qual foi o discípulo que Jesus chamou para mandar orar por Saulo quando ele estava cego ainda? Quem lembra? Ananias. Ananias, vem cá. Vai lá na rua, chama direita em Damasco. Entra na casa tal, na rua tal. Lá tem um homem, Saulo, ele está orando, está cego. Você entra e põe a mão na cabeça dele e ora por ele. Ananias, Senhor, como é que é a história? Orar por Saulo de Tarso? Muitas coisas eu tenho ouvido a respeito desse homem. Como ele devastava a igreja. Como se Jesus não soubesse. Como se Deus não soubesse. O senhor não tem ouvido as notícias, não? O senhor não tem lido o Diário do Nordeste? O senhor não tem ouvido o Jornal Nacional? O que esse homem tem feito? Jesus, o senhor manda eu impor as mãos sobre esse homem, orar sobre esse homem. O que Jesus disse para Ananias? Ananias, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e rei dessa terra. Aleluia. Ele é um escolhido meu, rapaz. Vá lá, faça o que eu estou mandando. Paulo diz, quando ele revela o seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, eu não consultei carne nem sangue. Sem perda de tempo eu parti e fui pregar. Há 20 anos atrás, talvez um pouco mais, um dia, o Senhor Jesus Cristo também iluminou os meus olhos, também revelou o seu Filho em mim. E quando ele disse, Carlos Magno, a partir de hoje, você não prega mais o falso evangelho que você prega. A partir de hoje você é um pastor, eu determinei que você seria um pastor, chegou a hora, eu vou te revelar a minha palavra. O que eu prego hoje, o que eu anuncio hoje, eu não aprendi num seminário, eu nunca fiz faculdade de teologia, nunca estudei em seminário nenhum nesse mundo. Pastor, como é que o senhor sabe? Mediante revelação de Jesus Cristo. Mediante revelação de Jesus Cristo. Eu não conhecia nada de Bíblia. Eu era um falso pastor, vivia como Saulo, enganado, fanático, iludido, mas no tempo de Deus, ele disse, agora chega, agora chegou a tua hora, a partir de hoje eu vou revelar Jesus em você, e você vai pregar o meu evangelho. Eu não perdi tempo, eu não consultei ninguém. Eu fico, às vezes, pensando, sabe, tem gente que ouve essas verdades, confere na Bíblia e fica em dúvida. Será que é? Será que não é? Como é que pode ser? Será que não pode ser? Aí vai consultar um, vai consultar outro. Olha que eu tinha um monte de pastores que eu conhecia. À medida que eu ia lendo a Bíblia, meditando, discernindo, Senhor, me mostre a tua verdade. Eu não quero mais errar, eu não quero mais pregar errado, eu não quero mais pregar um falso evangelho, eu quero a verdade. Está escrito que o teu Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Eu quero que o Espírito Santo me guie a toda a verdade. À medida que eu fazia isso, ia lendo a Bíblia, o Espírito Santo ia iluminando meus olhos, me dando a revelação da verdade divina. Nunca liguei para ninguém. Nunca tive uma dúvida. Deixa eu ligar aqui, olha, Deus está me mostrando aqui,
Será que é assim? O que é que você acha? O que é que você não acha? Não, como Paulo, sem detença, sem perda de tempo, não consultei carne e sangue. Não consultei ninguém, não consultei a minha lógica. Eu fui por aquilo que Deus estava me mostrando, eu criei em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E o penúltimo versículo que nós vamos ler, Efésios capítulo 1, já lemos hoje, vamos ler de novo, né? Versículo 4. Ok? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quando é que Deus te escolheu e essa escolha de Deus se manifestou nele, se manifestou em Cristo? Quando é que foi feita a escolha? Diga bem forte. Antes da fundação do mundo. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui bem rápida. O irmão Shalom, gravei. Teu nome foi escrito no livro da vida quando? Tem certeza? O irmão está de gravata preta. Teu nome foi escrito no livro da vida quando? Quando aceitou Jesus, quando batizou nas águas, quando batizou com o Espírito Santo, quando é que você acha? Quando que Deus escreveu o teu nome no livro da vida? Rapaz. Tá todo mundo craque no assunto, rapaz. Porque normalmente quando eu pergunto, um diz assim, quando eu aceitei Jesus. E você? Quando eu batizei nas águas. E você? Quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Vamos terminar a aula de hoje vendo isso. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Esse capítulo 17 de Apocalipse, João teve uma visão dada por Deus da grande meretriz e suas filhas meretrizes. Ele diz, Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações. Quer dizer que havia uma grande meretriz, e essa grande meretriz, ela gerou filhas que também são meretrizes. Está falando da falsa igreja que gera falsas igrejas. Esse é o assunto que Paulo está abordando. Aí quando chega no versículo 8, ele diz, a besta que viste. Quem é a besta? A grande meretriz e suas filhas meretrizes. Ele está adjetivando. A besta que viste era e não é. Está falando de um sistema religioso corrupto, profano, diabólico, que às vezes usa a Bíblia, usa o nome de Jesus, mas é do diabo. Então ele disse, essa besta que vocês viram, era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Preste atenção. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Quer dizer que há dois tipos de povos nesse mundo. Aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. São os eleitos, filhos de Deus. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele já escreveu o nosso nome no livro da vida. E uma vez escrito no livro da vida, ninguém mais apaga. Não há possibilidade. Eu vejo o povo de Deus com tanto medo. Ai, pastor, eu tenho medo, eu cometi um pecado. Será que Deus apagou meu nome? Porque ensinam isso. Ih, Deus apagou. No céu não tem borracha nem liquid paper. No céu não tem um anjo com o livro da vida aberto e ele olhando.
Aí Deus, ei, Anjo Gabriel, olha lá, Anjo Gabriel, olha lá. O irmão Roberto estava nervoso hoje, deu um tapa na mesa da casa. Não pode, pecou, apaga. Apagou o nome dele. Daqui a uma semana ele pede desculpa à mulher dele, perdão, minha mulher, me desculpe, eu não devia ter dado uma pancada na mesa, eu errei, me perdoe, isso não é comportamento de um cristão. Anjo Gabriel se arrependeu, escreve de novo, escreve outra vez. Que é isso que muita gente pensa. Não, há um povo nesse mundo cujos nomes foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E há um povo nesse mundo cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. O que esse povo faz? Se admira com a besta, gosta da besta, nasce, vive e morre crendo no falso evangelho, na idolatria, na feitiçaria, sabe? Nas falsas igrejas, nos falsos pastores. Por mais que você mostre na Bíblia, por mais que você pregue, não adianta. Eles morrem no erro. Quem são esse povo? De onde veio esse povo? Por que que uns tiveram os nomes escritos no livro da vida e outros não tiveram? Por que isso? Nós vamos saber disso aqui, a resposta começa a vir na próxima aula. Próxima aula, não é novela da Globo não, mas nas novelas não fazem isso, né? Criam suspense, no final fica todo mundo doido para saber o próximo capítulo. Na próxima aula nós já vamos falar que história é essa desses dois povos. Por que que um teve o nome escrito e outro não teve o nome escrito? Na próxima aula vamos abordar tudo isso. Amém? Se você nasceu de novo, se você crê na verdade, se você tem o fruto do Espírito, o teu nome foi escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Você é um eleito de Deus, você é uma pedra que vive, você é um filho amado do Pai. Amém? Quem crê, diga glória a Deus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória ao teu nome, meu Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, fique de pé. Feche os teus olhos. Eleve o teu pensamento a Deus. Vamos fazer uma reflexão sobre o que Deus falou conosco nessa noite.